Que espiritualidade nos torna imunes à Covid-19 e a todo tipo de vírus? Grande pergunta. Que espiritualidade nos torna imunes à Covid-19 e a todo tipo de vírus? Esta é a pergunta fundamental na nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus. E devo dizer-vos que de Jesus histórico nunca se diz que alguma vez ele tenha estado doente. Alguma vez ele tenha estado doente. O que se diz é que quem se sente doente e dele se aproxima, que fica bem. Portanto, é porque de Jesus sai um sopro curador. Autocurador dele e curador dos demais, quando o acolhem, ao acolherem o seu sopro. O sopro que se traduz em gestos. Nós só temos gestos com as mãos e com os braços porque estamos a respirar. Senão não temos. E, portanto, traduz-se em gestos, traduz-se em passos, em caminhadas, traduz-se em ação concreta e traduz-se também em palavras. A gente sente mais o sopro quando está a falar, porque está sempre a sair de nós um sopro. E ao sair de nós esse sopro, que vem de dentro, é que faz vibrar as cordas vocais e dá as palavras que vós estás a ouvir agora em mim. De mim. Se eu não tivesse este respirar de dentro para fora, não estavam a ouvir nada, porque eu não estava aqui. Vocês tinham diante de vocês um cadáver, não um ser humano vivo. Que respira. Que respira. Mas o respirar é uma dádiva que vem de dentro para fora. Não se compra nem se vende. E que acontece pela primeira vez quando se corta o cordão umbilical do recém-nascido. Ao cortar o cordão, ele deixa de respirar pela mãe. O bebê deixa de respirar pela mãe. E fica ali uma pausa decisiva. Ou sai dele, ou ardeu. E então, se ele dá um grito, é sinal que saiu. Saiu dele no respirar, de dentro para fora. Fez vibrar as cordas vocais dele pela primeira vez. E não sabe falar, dá um grito. Dá gritos. E é bom e há uma alegria muito grande. Porque temos gente. Só que depois, mais tarde, quando ele começar a crescer, vem logo outro sopro, meter-se com ele, a rondar-lhe a porta, e se entra, instala-se e desgraça tudo. E desgraça tudo. Entra outro sopro e desgraça tudo. Que é o sopro do poder. Ora, de Jesus histórico nunca se diz que alguma vez tenha estado doente, pelo contrário, até põe boas as pessoas que estão doentes. Não é nada de especial. É o seu normal. Para Jesus é o seu normal. É o seu normal. Porquê? Porque é o único ser humano na história, pela primeira vez, e se calhar pela última, que resistiu a todo tipo de tentação. E a tentação é toda de poder. Em 3 formas, em 3 cenários diferentes, em 3 expressões diferentes de exercício do poder, mas há um só poder. Em 3 formas de se manifestar. E esse sopro do poder é assassino. É um sopro que envenena. É um sopro que adoece. É o sopro da Covid-19 e de todos os vírus. É o gerador de todos os vírus. O sopro do poder. E em última instância, como todos os poderes se reduzem a um só, esse um só é o poder do dinheiro, é o poder financeiro. Portanto, quem se move por estes sopros do poder, é evidente que não só é doente, como faz doentes os outros. Faz doentes todos os outros com quem contacta. Portanto, é um portador de vírus constante. É preciso resistir a esse sopro e vivermos o sopro. Nosso sopro original matricial, o primeiro, aquele respirar que vem de dentro para fora. Só esse é que nos cura. Mas só temos esse se resistirmos a todas as tentações. Muito bem. Então a palavra espiritualidade
tem na sua gênese um substantivo espírito. Espírito é masculino em português. E depois está muito mal, é mal usado, mal explicado, mal aplicado. E então temos de procurar de onde é que vem espírito em português. Em grego, no grego com que se escrevem os evangelhos, 4 evangelhos em 5 volumes, diz pneumá, também é um substantivo masculino. Mas no hebraico bíblico, que é mais antigo, diz-se ruá, ruá, ruá. E ruá, em hebraico bíblico antigo, é feminino. Ora, eu pessoalmente prefiro sempre a espiritualidade que tem por raiz a ruá. A ruá quer dizer este sopro feminino. E porquê? Porque o sopro feminino é o sopro de Jesus. Sabem que Jesus é um ser humano masculino, sexualmente masculino. Mas todo ele é feminino, não é feminista. nem é gay. É feminino, que é a característica do humano. A melhor característica do ser humano é o feminino, não é o masculino. O masculino é patriarcal, é poder. E, portanto, todo ser humano, mulher e homem, deve ser... Quanto mais feminino for, mais humano é. E então, em Jesus, ele é a sua espiritualidade é toda feminina. E onde houver o feminino, sabem que o feminino no humano, nos seres humanos, é a suprema de todas as artes, que é a arte de cuidar de nós, antes de mais. Uns dos outros, reciprocamente. E do cosmos, que está em expansão. E quem diz cosmos diz a Terra, que faz parte do cosmos, como nós fazemos parte. Até somos o cosmos consciência. Daí que, para haver saúde e para estarmos imunes a todo tipo de vírus, na nossa vida histórica, nós temos de estar habitados por este sopro feminino, por esta arte de cuidar e sermos fiéis a ela, custe o que custar. Venha todo tipo de tentação bater-nos à porta, a gente está bloqueado, não deixa. Nem entra a tentação do poder, o sopro do poder, e portanto também não entra o vírus, porque o vírus é fruto do sopro do poder. O poder é que é assassino, o poder é que nos adoece, o sopro do poder é que nos mata. Daí que eu pessoalmente gosto mais de ir pela rua, de me orientar e dizer-me com essa arte de cuidar. De Jesus se diz, como já disse, que quem se aproxima dele ou de quem ele se aproxima, tudo se transforma nas pessoas. Quando o acolhem. Quando não, ficam furiosos com ele e odeiam. E um dos exemplos mais bonitos que o Evangelho de Lucas, no primeiro volume, nos transmite em exclusivo, é de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, que é cobrador de impostos, na época. Chefe de cobrador de impostos, chefe. E, portanto, era um ladrão profissional. Um ladrão profissional. E que queria ver Jesus, mas era de pequena estatura, e foi à frente, subiu uma árvore, um sicômoro, e quando Jesus vai passar por baixo, olha para cima e diz: "Ó Zaqueu, estás a fazer? Anda, desce depressa que eu quero ficar em tua casa." Foi um escândalo. Jesus quer ficar em tua casa. Ora, entrou em casa de Zaqueu a ruá, o sopro feminino, e contagiou o Zaqueu. E claro que o Zaqueu ficou todo diferente. E sabe o que é que se diz no Evangelho no fim? Desta presença da ruá de Jesus, da espiritualidade de Jesus, do sopro feminino de Jesus com o Zaqueu. Diz que ele tomou uma decisão tremenda, espantosa, que fosse tomada por todos os grandes ricos do mundo, o mundo era outro. Diz assim: "Olha, Mestre Jesus, eu sou um ladrão profissional, mas agora, depois que te conheço e que acolho o teu sopro, a tua ruá, o teu respirar, eu vou dar metade dos meus bens, da minha fortuna, aos pobres. Metade, logo, aos pobres. E da outra metade vou restituir a quem roubei 4 vezes mais."
4 vezes mais. Há aqui uma transformação radical. Claro, que se Jesus, a presença de Jesus, produz uma transformação destas num ser humano, como era o Zaqueu, cobrador de impostos, ladrão profissional, ilegal, ladrão profissional ilegal. Se produz isto, é claro que Jesus tem de ser morto, porque isto é a subversão total do sistema de poder, e o poder não perdoa. Jesus tem que ser morto. E vai ser morto, será morto, e da pior forma que nós sabemos. Ora bem, mas felizmente está aqui o testemunho. E este testemunho é muito importante. É muito importante. Daí que estamos agora aflitos com a pandemia Covid-19, do coronavírus, as suas variantes, e não estamos, e não sabemos. E andamos todos iludidos com as vacinas e mais vacinas, não vamos a principal, que é mudar de ser e de viver, mudar de respirar. Sermos fiéis ao nosso respirar matricial. Portanto, há aquele primeiro respirar que vem de dentro para fora. É claro que temos que viver no mundo e sempre com o respirar. Mas respiremos o nosso e não o do estranho, que é o poder. Não o do estranho. É esta espiritualidade. Alegre, saudável, feliz, de realização permanente, de alegria constante, de felicidade, de canto, de dança, de partilha, de entrega, de generosidade, da arte de cuidar de nós, uns dos outros e do cosmos. É esta espiritualidade que nos torna imunes a todo o tipo de vírus, a este e a outros que venham. E, portanto, nós passamos por meio deles e nada nos entra. Quer dizer, o vírus foge de nós, bate em nós e vai de ricochete. Vai de ricochete, não entra, porque a gente não lhe dá a entrada. Nós continuamos a ser fiéis à nossa matriz, ao nosso respirar matricial, o primeiro. Este respirar que vem de dentro. Valorizamos esse. Tudo que sai de dentro de nós e não o que metemos de fora para dentro. E aqui estão, depois, todas as outras coisas, as tentações todas que o mercado tem aí para nos seduzir, para nos atrair. E como é mais fácil a gente deixar de seduzir por essas coisas, depois vive nisso e, claro, está completamente à mercê de todo o tipo de vírus que possa aparecer. As escolas não nos dizem nada, as universidades não, as igrejas também não, as religiões também não, porque todas elas vivem, são todas filhas do sopro do poder. Todas elas são o poder. Tudo é poder. Os livros sagrados são poder. E, portanto, só tem, o sopro com que estão escritos é um sopro do poder. E eu procuro que nos meus livros aquilo que escrevo seja soprado pela Ruá, portanto, pelo feminino, pela arte de cuidar de nós, uns dos outros, do planeta, que venha de dentro para fora de nós. E nesse aspecto tem um livro que se chama O Livro dos Salmos, versão terceiro milénio, também para ateus, que tenta dizer de forma, assim, por palavras, com uma certa cadência poética, os 150 salmos, todos escritos para o terceiro milénio. Mas, enfim, mas isso também não é importante. É só percebermos como é que, assim, quando vivemos desse respirar nosso, de dentro para fora, deste sopro único que vem de nós e não de fora para dentro, como tudo é diferente, como a gente percebe o mundo de outra maneira, como se posiciona nele de outra maneira, como vive nele de outra maneira e como somos um sinal que para a maior parte é um sinal de contradição, porque não estão a entender nada do que está ali a acontecer, uma vez que não têm esse mesmo respirar, têm o respirar do poder. E sabem que entre o respirar, o sopro do poder e o sopro de Jesus, a Ruá, há um abismo. Há um abismo intransponível. E, portanto, quem vive por um não entende o outro. Não entende o outro. E eu entendo os de poder e combato. Os de poder é que devia entender o meu e acolhê-lo. Antes quer também, às vezes, agredir, insultar e excluir. Dou-vos o meu abraço, a minha ternura e o meu beijo.